Nas últimas semanas, a gente assistiu uma certa disputa entre o Poder Executivo, em nível federal, e o Poder Legislativo por espaço no orçamento. Houve um pouco de pânico em relação a essa disputa, né? Como se fosse uma briga mais forte entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Mas se a gente analisar com um pouco mais de frieza, há uma certa normalidade nessa disputa e ela está dentro de uma tendência que existe nos últimos anos de aumento de poder orçamentário do Poder Legislativo. A primeira coisa que a gente tem que analisar em relação a isso é o tamanho de orçamento que a gente está falando. Só para a gente ter uma ideia, de cada R$100 que existe para o governo gastar, menos de 5 ele pode escolher onde gasta. R$95, mais ou menos, são definidos por lei. Já estão estabelecidos onde o governo tem que gastar. Bom, desses 5 onde se pode escolher onde gastar, uma parte da função do Congresso é participar dessa escolha. Tanto que o orçamento, né, todos os anos o que o governo vai gastar, para ele gastar exige uma lei, né? Ele precisa passar uma lei pelo Congresso. Então faz parte das funções do Congresso ajudar na escolha da alocação desses R$5. Sempre foi comum, né, dentro dessa escolha, o governo contingenciar, como ele tem que cortar gastos. Na hora de fazer o orçamento não se sabe quais vão ser exatamente as receitas. Na hora de gastar, né, o governo está lá executando o orçamento que foi aprovado pelo Legislativo. Quando ele vê que não vai ter receita para fazer todos aqueles gastos, ele acaba tendo que contingenciar uma parte dos gastos. E ele historicamente sempre escolheu mais os gastos que o Poder Legislativo tinha proposto, as tais emendas que vinham dos parlamentares. Ao longo dos últimos anos, em momentos em que o Congresso esteve mais independente, os deputados aproveitaram para impedir, né, para criar mecanismos para impedir que o governo fosse contingenciando sempre essas emendas. Então a gente teve lá em 2015, naquele momento em que a presidente Dilma não tinha uma base sólida no Congresso. O primeiro movimento que foi aprovado foi a emenda impositiva para as emendas individuais dos parlamentares, né? Cada parlamentar tem uma cota que ele pode alocar no orçamento que é igual para todo mundo. Ali em 2015, os parlamentares fizeram uma PEC, uma emenda constitucional, que garantiu que nas emendas individuais o governo não podia fazer um contingenciamento maior do que ele fizesse nas suas despesas. Agora, em 2020, em mais um momento de independência do Congresso, né, e é importante lembrar que esse momento de independência do Congresso é uma opção do próprio Poder Executivo, né? O presidente Bolsonaro entrou no seu governo com a ideia e propagando a ideia de que ele não ia ter uma relação de formar uma base no Poder Legislativo e tentar cooptar os deputados para suas políticas, ele ia deixar os deputados e os senadores, né, independentes. Em 2020, com essa independência, os parlamentares aprovaram um outro dispositivo, em 2019, aliás, que fez com que as emendas de bancada, né, além das emendas individuais, existem emendas de bancada, que as bancadas de cada estado podem colocar no orçamento, também numa cota fixa. Foi aprovada uma PEC que determinou que nessas emendas de bancada também seria impositivo o orçamento, quer dizer, o governo também não poderia contingenciar mais do que ele contingencia nas suas próprias despesas. E agora, para o orçamento de 2020, os deputados deram um passo além. É verdade que pode ter havido um pouco de exagero, porque existe uma certa malandragem em pegar o orçamento que é do Poder Executivo, carimbar como emenda parlamentar e aí colocar, né, um dispositivo que faz com que aquela emenda tenha que ser escolhida pelo parlamentar. Então, o Congresso acaba invadindo um pouco o orçamento que está programado pelo Executivo, mas é importante lembrar que esse orçamento que é programado pelo Executivo, ele é programado, né? Como eu falei, o próprio poder que o Congresso tem de aprovar o orçamento faz parte, né, das suas funções e não impede que ele aloque as despesas discricionárias da forma que ele gostaria. É lógico que isso o governo federal vetou, né, esses dispositivos e houve uma negociação que se arrastou, né, o governo fez um acordo, depois recuou,
mas houve uma negociação que no fim terminou em bons termos, né? Houve mais ou menos uma divisão desses recursos extras que os parlamentares iam controlar. O governo se deu conta que ele não tinha, né, frente à sua escolha de deixar o Congresso independente, ele não tinha poder para manter todo o controle do orçamento. Por outro lado, os parlamentares também reconheceram que seria um exagero pegar todo o volume de recursos que estava programado para os ministérios. Houve um acordo, mais ou menos uma divisão desses recursos, e tudo terminou bem em mais uma disputa orçamentária ou negociação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, dentro do que a gente vem observando nos últimos tempos, nessa tendência de independência maior do Poder Legislativo.